dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o tema que a gente vai falar aqui nesse treinamento é como negociar melhor para fechar mais vendas. Então a gente vai entrar a fundo no passo a passo da negociação e nas técnicas que nos dão embasamento para fazer uma negociação mais assertiva, beleza? Vamos lá então. Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é: qual é o objetivo de uma negociação? A gente tem que ter isso muito claro, a gente tem que ter uma certeza do que a gente está fazendo, até para a gente saber para que lado a gente deve ir. Então vamos lá. O objetivo de uma negociação é fazer um bom negócio para ambas as partes. Por que eu digo isso? Porque se não for um negócio bom para ambas as partes, em algum momento a gente não vai conseguir depois fazer novos negócios com essa parte. Então a ideia é que a gente faça um bom negócio para que depois a gente consiga ir vendendo mais vezes para esse mesmo cliente. Só que, de um outro lado, a gente tem o objetivo de um comprador, ou de uma compradora que seja. E qual é o objetivo da pessoa que compra algo? Conseguir comprar pelo menor preço possível. Gente, isso é fato, não adianta. Toda vez que a gente vai comprar algo, a gente quer comprar uma ótima qualidade, um bom produto, pelo menor preço possível que a gente pode pagar. E aí nós temos que aliar e alinhar muito melhor a nossa negociação com o objetivo desse comprador. E lembrando, gente, tem um detalhe aqui que é fantástico. Todo mundo gosta de sentir que levou vantagem. Essa é uma verdade. Então, nós temos que fazer a nossa negociação, chegar em um acordo que seja bom, obviamente, para você, vendedora, e também para tua cliente, mas que ela sinta que, de alguma maneira, ela saiu ganhando nessa negociação. A gente vai esmiuçar melhor isso, tá bom? Vamos lá! Antes da gente começar uma negociação propriamente dita, nós temos um passo anterior, que nós chamamos de preparação para negociação. É o passo de se planejar para negociar. E aí eu pergunto para vocês, gente, o porquê nós devemos nos planejar antes de entrar numa negociação? Porque é muito simples, porque nós temos que ter informações na hora dessa negociação. A gente tem que estar munido de informação. Quem tem mais informação tem mais poder na hora da negociação. Se eu vou para uma negociação sem saber qual é o estilo de negociação do meu oponente, sem saber o que eu posso e não posso oferecer, sem saber o mínimo de valor e o máximo de valor que eu posso alcançar, vocês conseguem perceber que isso vai se deixar ao acaso? Eu não estarei mais fazendo e tendo o controle dessa negociação? Por isso, eu tenho um dado aqui que eu quero que vocês guardem dentro do coração de vocês, que é muito forte. A preparação representa no mínimo 50% do teu resultado. Quem se prepara para uma negociação sai com 50% de chance na frente do oponente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero ensinar o passo a passo desse planejamento, para que a hora que você chegar numa negociação frente a frente com o teu cliente, você tenha todas as cartas na manga para que isso aconteça da melhor maneira possível para você, tá bom? Vamos lá então. Agora eu vou passar uma série de ferramentas de como você faz para se planejar, tá? E aí essas ferramentas a gente vai organizando nessa preparação para que quando a gente chegar na frente com o cliente, a gente possa usá-la da melhor maneira possível. Primeira ferramenta. É uma ferramenta que é muito importante, é muito relevante que você tenha essa informação antes mesmo de começar uma negociação. Ou seja, nos passos anteriores da negociação, você deve levantar essa informação. Qual é a informação? É uma técnica que a gente chama de técnica da ZOPA. ZOPA, Z-O-P-A, Zona de Possível Acordo. Na entrevista, no levantamento de necessidades, onde você levanta as informações do que realmente é importante para o seu cliente, é importante que você entenda a faixa de preço que o cliente tem disponível para investir. Por exemplo, João, pensando no que você está disposto a investir, gira em torno de 400 mil a 700 mil, por aí? É importante que você entenda essa zona de possível acordo, ou seja,
um termo que o cliente concorde contigo. E fale assim, poxa Bia, eu tô pensando em investir de fato 400 a 700 mil reais. É mais ou menos essa faixa que eu pensei. Por que é tão importante a gente ter essa informação? Primeiro, você vai adequar a tua apresentação, a tua proposta em cima dos valores que estiverem dentro dessa zona. Isso é a primeira coisa. Segunda informação, toda vez que a gente for apresentar essa técnica para o cliente, toda vez que a gente for perguntar para ele o quanto você está disposto a investir, gira em torno de 400 a 700 mil reais, sempre a gente deve colocar o primeiro valor 30% a mais do valor real do teu produto ou do teu serviço. Por que isso, gente? Porque se o cliente concorda contigo que o que ele está pensando em investir vai de 400 a 700 mil reais e, por exemplo, vamos supor que o teu produto ou o teu serviço vai ficar em torno de 350 mil reais. Na hora da negociação, você tem essa gordurinha de 50 mil reais para poder negociar com ele. E aí ele já entendeu, ele já concordou contigo de que se o produto ficar de 400 a 700 mil reais, para ele tá ok. E você, obviamente, já ganhou mais um sim e mais uma concordância dele. Legal? Então, sempre no processo de vendas é legal a gente ter essa consciência de que é importante a gente entender a faixa de valor que o cliente está disposto a pagar. Perfeito? E toda vez que a gente for pegar essa informação, levantar essa informação do nosso cliente, a gente tem que dar essa faixa. Ou seja, você vendedora, você tem que dar a faixa para ele. Você tem que falar, gira em torno de 400 a 700 mil reais. Essa informação tem que vir de nós. E não assim, ó, quanto que você está pensando em investir? Me conta. Se você deixar aberto, você perde mais uma vez, o controle do próximo passo, que é a negociação. Se você não passa essa faixa, essa zona de possível acordo, a sua técnica não valeu de nada. Então, sempre que for levantar a informação dessa faixa de preço que o cliente tem disponível para investir, é você que tem que dar a faixa. E aí ele deve ou não concordar contigo e vocês devem chegar num acordo em relação a isso, tá bom? Essa é a primeira ferramenta, então. ZOPA, Zona de Possível Acordo. Vamos para a próxima. A próxima ferramenta que a gente tem que usar para se planejar para uma negociação. Nós temos, gente, que definir o valor mínimo e o valor máximo do que a gente pode chegar, de onde a gente pode chegar até onde a gente gostaria de vender. Para definir valor mínimo e valor máximo, tem 3 pontos básicos que vão ajudar vocês a pensarem sobre isso. Sempre se planejando antes de estar com o cliente, perfeito? Vamos lá, primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Qual vai ser o seu valor de abertura? Para quem não sabe, a gente chama de valor de abertura o primeiro valor que a gente abre a negociação. Então, nós temos que ter muito claro, quando eu começar a negociar com ele, qual vai ser o valor que eu vou abrir essa negociação. Gente, o valor de abertura, normalmente, ele deve ser um valor que você tenha uma gordura depois para negociar. Então, o valor de abertura, primeiro, ele não pode ser o seu valor mínimo. Normalmente, ele tem que ser o seu valor máximo. Porque depois disso, você vai negociando até chegar num consenso junto com o teu cliente. Então, entendam, o valor de abertura do negócio é o valor máximo que você gostaria de vender. Lembrando, não tome muito cuidado, porque aqui muitas pessoas começam a se perder nesse planejamento e já começam a perder a negociação sem antes começar. Às vezes as pessoas querem colocar um valor de abertura muito, muito alto. E o que acontece? Nenhum cliente mais, gente, ninguém tá aí sem saber nada, muito pelo contrário, as pessoas têm informação. Muitas vezes a gente vê cliente tendo mais informação sobre o produto, sobre a empresa do que o próprio vendedor. Então, o cliente, ele já não é uma pessoa que não sabe de quanto os produtos ou serviços estão sendo vendidos no mercado. Ele sabe disso. Se você colocar um valor de abertura muito alto, pronto, para ele já matou ali, ele já nem continua muitas vezes a negociação contigo. Então,
a ideia é que você coloque um valor máximo de abertura, mas que esse valor esteja dentro da realidade do teu mercado, ok? Segundo ponto, qual o valor que você deseja fechar o negócio? Então, qual é o seu valor de abertura, o teu valor máximo? Segundo ponto, qual o valor que você deseja fechar o negócio? Você tem que ter isso muito claro. E terceiro ponto, qual o valor mínimo para o acordo acontecer? Então, são 3 pontos que vocês têm que pensar e definir: o valor mínimo e o valor máximo. Como eu começo, o que eu desejo que aconteça e qual é o valor mínimo que eu posso vender caso eu não consiga fechar o negócio no valor que eu desejava, ok? Próxima ferramenta. Essa é uma ferramenta que nós chamamos de ancoragem e que tem muito a ver com o valor inicial de abertura do negócio. Então, antes nós falamos, defina o teu valor de abertura. Significa que você deve ancorar o teu cliente numa proposta inicial acima do valor que você espera obter com a negociação. O que é ancoragem? Toda vez que você for apresentar e começar a falar do teu valor, faça uma âncora inicial, sempre acima do seu valor, porque depois você vai ter gordurinha para poder negociar. Lembrando, outras dicas a respeito de ancoragem. Deve ser muito bem estudada e tá dentro das práticas de mercado, como eu falei do valor de abertura, ok? E também você deve estar pronta para ceder um pouco nessa negociação. E o ponto mais importante de tudo, gente, toda concessão que você for fazer, tudo que você precisar ceder nessa negociação, você deve fazer isso aos poucos. Não existe nada que tira mais a credibilidade de um vendedor do que ele falar assim, ó, esse produto, ele custa o valor de R$ 1.290. Na primeira apertada que ele leva do cliente, ele fala assim, não, mas para você hoje eu consigo fazer R$ 899. Ou seja, provavelmente o que aconteceu com esse vendedor? Ele usou de toda a margem que ele tinha para negociar de uma única vez e perdeu toda a credibilidade com o cliente. Toda concessão que a gente for fazer, tudo que a gente for ceder tem que ser aos poucos. O cliente ele tem que sentir que ele está conquistando isso. Ele tem que sentir que é difícil negociar contigo. Se ele não sentir isso, ele vai entender que, poxa, quanto mais eu apertar, mais eu vou conseguir tirar dele. E não é essa a ideia, gente. Muito pelo contrário, as concessões elas devem ser feitas aos poucos, ok? Então falamos de 3 ferramentas até agora. Nós falamos de a ZOPA, Zona de Possível Acordo, entender a faixa de quanto o cliente está disposto a investir. Nós falamos de definição de valor mínimo e valor máximo e nós falamos de ancoragem. Vamos para a 4ª ferramenta. Vocês conseguem perceber o quanto de trabalho que a gente tem antes mesmo de entrar numa negociação com o nosso cliente? Então, esse trabalho significa, como eu falei no começo, 50% do resultado da negociação, ok? Próximo, concessões e descontos. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Primeira regra de concessão e de desconto. Nunca dê algo por nada. Qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de desconto tem que ser negociado, gente. Não existe, desconto não é dado. Ah, então eu te dou 5%, eu te dou 10%. Não, o desconto é negociado. Peça sempre algo em troca pelo que o que estão te solicitando. Vamos supor, imagina que um cliente chega para mim e fala assim, Bia, vamos fazer o seguinte, você consegue fazer o parcelamento, ao invés de 6, você consegue fazer em 10 vezes para mim? Ele está me solicitando algo que facilite para ele, certo? O que eu posso dizer? Olha, vamos lá, eu consigo parcelar em 10 se a gente já deixar programado para o próximo mês a compra do mês. Então eu parcelo em 10 esse daqui e a gente já deixa programada a compra do próximo mês. Ou seja, gente, qualquer tipo de concessão, vou falar mais uma vez, sempre tem que ser negociado. Nunca saia dando as concessões sem receber nada em troca. Quanto mais você dá e não recebe, mais você vai ter que sempre ficar dando. Perfeito? E vamos então para 3 dicas
básica sobre concessão. Primeiro, eu já estou falando isso desde o começo dessa aula, tenha isso pronto, antes mesmo de começar a negociar. Tenha programada quais são as concessões que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você tem que saber até onde você pode ir. Porque muitas vezes a gente começa a se enrolar na negociação e vai fazendo isso, e vai entregando isso, e faz aquilo, entrega prazo, tira o valor do frete e faz não sei o quê. E na verdade a gente entende no final das contas que nós saímos no prejuízo. Então você tem que saber exatamente o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Segunda dica, tenta sempre não ser o primeiro a ceder e sempre deixa a outra pessoa lutar para conseguir uma concessão da sua parte. Então, se você conseguir em uma negociação, tenta não ser a primeira pessoa que vai ceder algo para o cliente. Vai nessa conversa, vai no bate-papo com eles e aí você vai entendendo, olha, eu preciso disso para conseguir aquilo. Então, entenda o jogo que você está jogando. É muito melhor do que você simplesmente usar da ferramenta de oferecer desconto, de oferecer qualquer tipo de concessão, seja com prazo, seja com frete, sem saber o quanto essa pessoa está envolvida com você no ganha-ganha. Legal? E mais uma vez, gente, nunca dê algo por nada. Nunca dê uma concessão sem receber nada em troca. Brigue pelas concessões. Faça que a concessão seja difícil do teu cliente conseguir. Isso vai fazer com que ele entenda o valor do teu negócio. Se é muito fácil, se está diminuindo tanto o valor, por que eu tenho que comprar isso? Nem o vendedor acredita nesse valor. Então, nós temos que estar muito embasados em relação a quanto o nosso produto vale, o quanto a gente deseja vender e qual é o mínimo que a gente pode vender. Se a gente não tiver isso, muitas vezes a gente faz negociações que são boas para o cliente e são ruins para nós. Legal? Uma outra dica que eu posso dar em relação a desconto, gente, é o seguinte: todo desconto que você for dar, não dê o desconto, negocie, trate ele também como uma concessão. Sempre que você diminuir o teu valor, entenda que você deve pedir algo em troca. Tenta sempre conceder algo que seja não o valor do teu produto, mas que seja, por exemplo, prazo, data de entrega, facilidade do cliente buscar o teu produto ou de você levar. Porque o desconto você faz automaticamente uma ligação em diminuição de lucro. Você mexe no que de fato vai dar dinheiro para você. Então isso tem que ser muito difícil do cliente conseguir. Sempre que você entender que eu preciso usar essa estratégia do desconto, não tem problema. Só que use como uma estratégia. E entenda que o mais precioso que você tem, que é o lucro do teu negócio, você começa a diminuir quando você dá desconto para o teu cliente. Perfeito? Outra dica de desconto, então. Sempre que você for utilizar a estratégia, utilize valores quebrados. Todo desconto que você entender que você deve negociar, use sempre valor quebrado. Nunca diga assim, ó, ah, legal, eu consigo 5% para você nesse produto. Não fale isso. Fale, eu consigo 2,83% de redução nesse produto, se o pagamento for feito assim, assim, assado. E aí, você, obviamente, você também fica com uma gordura de poder negociar mais vezes, e a pessoa, quando você fala esse tipo de informação para ela, 2,83%, a pessoa fala assim, caramba, da onde que a pessoa tirou esse número? E você se diferencia da maioria dos vendedores despreparados e das vendedoras despreparadas que saem dando desconto a rodo, como a gente fala. Ah, dá 5%, dá 10%, dá tudo que pode. Não é essa a ideia aqui. Outra dica, utilizando essa estratégia, vai negociando aos poucos, como eu falei para você. Faça com que o comprador ou a compradora entenda que vai ser muito difícil conseguir com que você abaixe o valor do teu produto. Tenha certeza de quanto vale o teu produto. Tô dizendo isso dentro de você, dentro aqui, ó, do teu mindset. Eu estou cobrando isso porque o meu produto vale isso. Para conseguir diminuir, para conseguir pagar menos por isso, eu vou ter que sair ganhando também. Esse é o nosso pensamento quando a gente trata com descontos. Perfeito?
Bora lá! Mais uma ferramenta, então, para a gente poder se planejar para que a nossa negociação aconteça da melhor maneira possível para nós. Existe uma ferramenta que se chama Batna. Não sei se alguém de você aqui já ouviu, mas vamos traduzir isso para o português. Eu acho que eu estou falando grego com algumas pessoas aqui. Batna nada mais é do que você ter desenhado o teu plano B. O que é Batna? Por que esse nome Batna, tá? Batna é uma abreviação de uma expressão em inglês que, se traduzir para o português, significa a melhor alternativa a um acordo. O que significa isso? Caso eu não consiga fazer negócio com as informações que eu me planejei, com o produto que eu apresentei, com a forma de pagamento que eu desenhei, o que eu posso fazer de diferente? Ou seja, tenha desenhada qual vai ser a sua Batna, qual é o seu plano B. Por que isso acontece, gente? O que acontece muito? O pessoal não pensa nesse plano B, o pessoal vai com uma única intenção de vender um único produto no valor X, na forma X e tudo mais, e acontece um impasse, o que é natural de acontecer em algumas negociações, ok? O impasse é, você não consegue ceder mais, o cliente também não consegue, vocês não conseguem fazer negócio. É nesse momento que a gente indica que vocês utilizem a ferramenta da Batna, que é apresentar o plano B. Só que eu só consigo apresentar o plano B se eu tiver o plano B desenhado. Senão eu vou apresentar o quê naquela hora pro cara? Nada. Então, sempre que vocês forem para uma negociação, tenham definido plano A e plano B. Se acontecer um impasse, se não virar negócio, eu vou pro plano B, porque aí eu tenho mais chance de fazer esse negócio acontecer. Lembrando, gente, o plano B, ele tem que estar dentro também das informações que você desenhou para que esse negócio gere lucro para você. Então, não é fechar um negócio por fechar, muito pelo contrário. O plano B, você vai ter que ter o valor de abertura, você vai ter que ter esquematizado qual vai ser o valor máximo, qual vai ser o valor mínimo, qual o valor que você deseja vender. Então, você vai ter que fazer todo um trabalho de desenhar um plano número 1 e desenhar um plano número 2, que é o plano B. Mas que isso vai te dar muita tranquilidade na hora de negociar, porque você vai estar munido de informações, você vai estar preparado. Isso muda tudo em qualquer negociação, gente, muda tudo. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar no Google a respeito de treinamento para compradores. Se vocês nunca fizeram isso, vocês vendedoras, dá uma olhada lá. Se vocês jogarem no Google treinamento para vendedor, vocês vão ver lá milhões e milhões do que o Google vai te oferecer de informação. Só que se depois você colocar treinamento para comprador, vocês vão ver esses milhões de milhões e milhões multiplicado por 10 por 100. Tem muito mais. Tem muito mais informação de como o comprador deve se comportar em uma negociação. O que acontece bastante? A gente lida com compradores profissionais. Compradores que não fazem nenhum tipo de negociação sem ter o Batna desenhado. Não fazem nenhum tipo de negociação sem saber quais as concessões que vai liberar. Sem fazer nenhum tipo de negociação sem saber o valor de ancoragem, valor mínimo e valor máximo. E aí a gente chega para negociar com um cara desse sem informação nenhuma, achando que na lábia a gente vai conseguir fechar o negócio. E esquece, gente, isso já não serve mais para o nosso mundo. Isso já não serve mais para o mercado que a gente vive hoje, competitivo e com as pessoas querendo reduzir custo a todo momento. Então, se você, vendedora e gestora comercial que tem uma equipe de vendas, ainda não sabe dessas ferramentas e não utiliza essa ferramenta no dia a dia de vocês, entendam, vocês estão muito aquém dos compradores. E para ganhar uma negociação com um comprador profissional e um vendedor amador, qual que é a chance disso acontecer? A chance é praticamente zero. E aí a gente começa a trabalhar com uma equipe de vendas que não faz vendas, que sofre vendas. Significa o quê? O cara teve que comprar comigo. Se ele pudesse escolher outro, talvez não fosse comigo. Não é esse o nosso papel de vendedor, ok? Então, gente, aqui nós falamos voltando, nós falamos de ferramentas para se planejar melhor para uma negociação.
a ZOPA, Zona de Possível Acordo, nós falamos de definir o valor mínimo e o valor máximo. Falamos também de ancoragem, de utilizar essa ferramenta a teu favor na negociação, vendedora. Nós falamos de como tratar com concessões e como fazer com os benditos descontos, que muitas pessoas ainda acreditam que desconto é a única maneira que tem para conseguir negociar algo e para conseguir vender. E falamos também a respeito da BATNA, que é desenhe, tenha planejado o que você vai fazer caso o seu plano A não seja fechado, ok? Falamos então dessas 5 ferramentas, eu espero que essas ferramentas ajudem muito vocês no dia a dia dessas negociações. Por quê? Porque a negociação, gente, nada mais é do que um jogo psicológico que vai levar melhor quem estiver mais preparado. E a pergunta que eu quero deixar aqui para você é a seguinte: se eu tô te contando que quem se prepara para uma negociação já sai com 50% de chance na frente de quem não se prepara, por que ainda você não está se preparando? Use essas 5 ferramentas, comece a praticar isso, você vai ver que você vai se sentir muito mais segura, muito mais poderosa na negociação, porque quem tem informação tem poder, e muito mais tranquila para negociar o que de fato o teu valor vale. Legal, gente? Contem comigo, espero ter ajudado vocês. Um beijo!